tá bom? Então, caso alguém não consiga ter acesso agora, posteriormente vai conseguir ter acesso, tá? Então vamos que vamos, sem mais delongas, desafio de redação. Vou mandar o linkzinho do desafio aqui para vocês. Acho que acredito que vocês não vão conseguir acessar as respostas que vocês já haviam dado, mas vão acompanhando a correção junto comigo, tá? E a gente vai discutindo alguma incoerência que possa ter dado. Então vamos lá. Primeiro parágrafozinho que aparece para mim. O que está ausente neste parágrafo é o da publicidade infantil, que fala assim, ó. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Primeira parte desse parágrafo aí, ó. Publicidade infantil até crianças. É o nosso tópico frasal, né? É a apresentação do nosso texto. É o que eu estava chamando em sala de estratégia argumentativa. Seja estratégia argumentativa, seja tópico frasal, eu estou falando da mesma coisa. É a apresentação, na sua introdução, do tema central que você vai trabalhar. É a apresentação da ideia central desse é a apresentação da ideia central desse tema, da sua redação. Outra série é porque tá aparecendo aí primeiro ano. Ah, não, mas não tem problema não, minha querida. Não tem problema não. É o mesmo conteúdo, tá? É só porque eu coloquei o linkzinho para a primeira responder, tá? Que é o que eu tinha mais perto aqui. Mas o do terceiro é a mesma coisa, talvez só mude a ordem. Tá bom, Júlia? Então vamos lá, continuando aí. Publicidade infantil até crianças é o nosso tópico frasal, a nossa apresentação. A próxima parte, o próximo período. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Esse segundo período aí é a nossa tese, é o nosso ponto de vista, né? Lembra que eu falei, para montar uma tese, perguntinha, o que eu acho do tema? Responde em primeira. Olha, eu acho que o debate representa uma questão que envolve interesses diversos. Transforma para a terceira, fica dessa forma que está aí na questão. Então esse é o nosso ponto de vista, a nossa tese. Agora a pergunta que não quer calar, meus queridos. O que está faltando nesse parágrafo? Se eu tenho tópico frasal, se eu tenho tese. O que faltou? Faltou o projeto de texto? Projeto de texto. O que é o projeto de texto? Ixi. São os argumentos que você vai utilizar. Exatamente, são os argumentos que você vai utilizar que sustentam a sua tese, são os porquês que você faz a sua tese. Por que você acha isso? Respondeu uma vez a 1. Por que você acha isso? Respondeu outra vez a 2. E esses argumentos, eles faltaram nessa introdução. Então, a resposta correta, faltou aí projeto de texto. Dúvidas, problemas, dívidas, inquietações? Professor, só antes de você continuar, você já fez a chamada? Oi, Amanda. Oi, a chamada, ela tá aqui, o linkzinho aqui, ó. Vou mandar o linkzinho de novo, tá? Mas eu tô pela conta da minha mãe, tudo bom? Aqui o linkzinho da chamada. Ok, obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Não é a ver com conteúdo. Sim. Esses deveres, eu não sei se todos os professores estão passando assim, mas vai valer algum ponto? Eu tô fazendo uma avaliação de vocês, uma avaliação de maneira global, tá? Não tô fazendo avaliação somativa deles, acho que é essa a pergunta, né? Sim. Não, eu tô fazendo uma avaliação global de vocês, o processo de ensino-aprendizagem, tá? Tá bom. Laila, esse desafio tá valendo nota, ele tá valendo uma avaliação global. Tudo bem? É importante fazer. Belezinha, Laila? Quem não tem o caderno de redação, nota 1000. Ah, tá falando em relação a outra atividade que eu passei, provavelmente. Vai fazendo no caderno por enquanto, tá? Pera, qual outra atividade? Que eu não vi. Vai estar lá no plural, acredito. Acho que já foi disponibilizada para vocês. É uma proposta de redação. Sim, senhor, já foi disponibilizado. Já foi? Ah, sim, apareceu aqui alguma coisa. Sim.
Belezinha. A gente comenta dela um pouquinho no final, tá? Tá dia 20. Vamos lá. Já tô ouvindo aí, nossa, um prazo grande. Vamos lá, meus queridos, pra gente não sair muito do foco. Primeira questão, então, era essa da publicidade infantil, que faltava o projeto de texto. A próxima, meus queridos, era uma que estava bem assim, ó, identifique o tópico frasal do parágrafo a seguir. Ele começa assim: a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Essa primeira parte é o nosso tópico frasal, né? Um tópico frasal de alusão histórica. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Então, essa questão pedia para você identificar o tópico frasal, a gente já o fez lá no início do parágrafo, né? Que é essa abertura, que provavelmente é com a qual você já tem contato, né? Que é você utilizar a história ao seu favor para apresentar a ideia principal daquela proposta de redação. Tivemos problemas nessa questão? Acredito que não, né? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vocês já trabalham com isso desde o primeiro ano, né? Utilizar a história para poder apresentar. Então, bem tranquilinho. Próxima. A próxima era para identificar o projeto de texto. Ele começava bem assim: segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Indo parte por parte aí junto comigo. Primeiro período aí, ó. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Isso é um tópico frasal de citação. Concordam comigo? Ótimo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanço à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Concorda comigo que isso é um tópico frasal que está explicando o anterior, que está trazendo uma declaração inicial, que está me trazendo uma informação? Não é? Então, primeiro período, tópico frasal. Segundo período, tópico frasal. Terceiro período. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Terceiro período vai ser o nosso ponto de vista, a nossa tese, né? O que nós achamos, né? Qual é o nosso posicionamento em relação ao tema. Quarto e último período, sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Esse último período aí é o nosso projeto de texto, que são os argumentos que sustentam a nossa tese, sustentam o nosso ponto de vista e serão desenvolvidos ao longo dos desenvolvimentos do nosso texto. Belezinha? Então, o projeto de texto aí começava em sob tal ótica e ia até privacidade. Dúvidas? Problemas? Não? Professor, Sim. é por causa que o projeto de texto, eles são os argumentos, não é? Isso. Pois é, essa parte pra mim, tipo, ela não parece tão argumentativa, porque ele tá mais expondo, tipo, a parte da privacidade e tal. Eu não sei. É porque eu vejo mais como se fosse, como no desenvolvimento, por exemplo, o desenvolvimento ele tem os argumentos, certo? Aí eu pensava que tinha que ser parecido. Olha só, na sua introdução, você simplesmente vai afirmar qual é o argumento. Então, você não vai trazer maiores explicações. Você simplesmente vai colocar lá. Olha, meu argumento é X,
e Y. Belezinha? Só isso. A argumentação mesmo, a explicação, justificação e exemplificação vai vir no desenvolvimento. Tudo bem? Na sua introdução, você só afirma, você só escreve quais argumentos que você vai ter. Tudo bem? Ah, tá. Então, o projeto de texto, ele é quando você expõe o argumento. Exatamente. Você vai escrever ali os 2 argumentos que você vai utilizar na sua introdução. E isso é o projeto de texto. Esse é o projeto de texto. Ah, tá. Ok. Dúvidas, meus pequenos e pequenas? Não? Posso passar? Então vamos para a próxima. Identifique a tese do parágrafo a seguir. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e à ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Primeira coisa aí que eu acho que vocês perceberam, né? Um parágrafo enorme. E muitos devem até estar se perguntando, isso é impossível, professor. Ninguém escreveu isso numa redação, porque são só 30 linhas. Acho que já foram umas 20, não. Realmente. É uma introdução, foi escrita, de uma redação nota 1000. Acho que essa introdução aí usou umas 9, 10 linhas, se eu não me engano. Extrapolou um pouquinho, mas extremamente completa, tá? Extremamente possível. Claro, eu, como professor de redação, diferente de alguns dos meus colegas, eu sou um pouco mais conciso. Eu não gosto de tanta exposição na minha introdução, gosto de coisas mais práticas, mais objetivas, mas é um parágrafo completinho, apesar de muito grande, tá? Tem até um elemento aí, que é um elemento que eu não trabalhei com vocês, é um elemento possível, só que eu acredito que ele fica melhor ali na conclusão do que na introdução. A gente vai ver que elemento é esse. Indo agora parte por parte, meus queridos. Esse primeiro período do texto aí, ó, segundo as ideias do sociólogo até razão comunicativa, é o nosso tópico frasal de citação. Concordam comigo? Segundo período, visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. É o nosso tópico frasal de declaração inicial, né? Tá fazendo uma espécie aí de explicação, né? Tá relacionado ao tópico frasal anterior de citação. O próximo período, terceiro período. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado para a manipulação do comportamento do usuário. Aqui é o nosso ponto de vista, é a nossa tese, né? Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Esse é o nosso ponto de vista, é a nossa tese. Interessante. É uma tese básica. Concordam comigo? Se não me engano, acho que é o tema do Enem anterior esse. É extremamente possível. Básico, né? De edições anteriores, na realidade. Por quê? Basicamente, ele está falando que, olha, a manipulação ocorre principalmente aí para fazer uma coisa e outra. É o que acontece. Quando você pesquisa determinado produto, sei lá, você entrou no site da Nike, pesquisou aquela chuteira maravilhosa. Só que você não vai comprar agora, né? Você vai comprar depois, provavelmente. Só que você tá no Facebook, tá no YouTube, tá sempre aparecendo ali no cantinho. O tênis da Nike, a chuteira da Nike que você quer. Ou seja, a internet, ela tem os seus recursos, ela tem os seus meios para poder garantir que você venha a consumir aquilo. Então ela vai ficar te rastreando ali por meio de algoritmos até que você compre aquele produto. Né? Ou até que você mude de produto e ele comece a mostrar outro produto. Então a tese dele foi fundamentada nesse princípio básico, né? Em algo básico do nosso cotidiano. Esse exemplo de introdução eu uso para poder defender o meu posicionamento de que a sua tese não precisa ser extremamente complexa e muito prolixa. Prolixa é aquilo que você não entende. Não, ela pode ser básica. E vai ser garantida. Né? E vai ser validada. Tudo bem? Então, essa daí, ó, de entretanto, até certos produtos é a nossa tese. O que é isso aí que veio depois, meus queridos? Que começa assim, isso ocorre devido à falta de políticas até meio virtual. Que elemento é esse? Projeto de texto? Projeto de texto.
E vocês lembram, se vocês olharem o caderno de vocês e compararem com essa introdução, vocês perceberam que até a forma de escrever esse projeto de texto eu passei para vocês? E isso ocorre devido a isso e a aquilo. Ou seja, até a forma de escrever tá igual a essa redação da Tamil, né? É o nosso projeto de texto, o momento que eu vou colocar os argumentos que eu vou usar para defender a minha tese. Ok, lindo e maravilhoso, nada novo debaixo do sol. E agora, e esse último elemento aí, o que ele é? Quem se arrisca? É um elemento aí que muitos professores de redação do Enem defendem que você tenha que utilizar na introdução. Uns até falam que é obrigatório. Que elemento é esse? Bora lá, terceirão. Me ajudem. Bora lá, Pedro, você consegue. Roger. Maria Rebeca. Parece intervenção. Aham. Desenvolve mais. Gostei, Sté. Desenvolve mais aí. Tudo bem. Esse elemento, esse último elemento que tá aí, ó, projeto de intervenção, sei lá, ótimo, gostei, Agnes. Esse último elemento que aparece aí nesse parágrafo é o que nós chamamos lá o que nós chamamos na redação de frase de introdução à proposta de intervenção, ou frase introdutória à proposta de intervenção, que provavelmente vocês aprenderam com professores anteriores ou de cursinho, que costuma se parecer com o que eu vou falar agora. Portanto, medidas são necessárias para reverter a problemática, ou para mitigá-la. Tá? Ou então, a problemática constitui um desafio a ser superado. Ponto. Cabe a isso nós chamamos de frase de introdução à proposta de intervenção. Ela é possível de estar na introdução do texto dissertativo argumentativo? É possível. O Henrique defende que ela esteja na introdução? Não. Por quê? Concorda comigo que você lê o seu projeto de texto, aí você lê essa frase de introdução à proposta para ler o D1. Concorda comigo que você vai se perder aí nesse meio? Que você pode chegar a se perder? Por quê? Você já esqueceu qual era o primeiro argumento que você ia trabalhar. Então o corretor vai ter que voltar na sua introdução para poder ler. O corretor quer voltar para ler a introdução de novo? Ele quer ler direto. Quando eu corrijo o Enem, eu quero sentar e ler o seu texto, se possível, em menos de 3 minutos e passar para o outro. Eu não quero ter que ficar em um texto em mais de 3 minutos. Ou seja, colocar a frase de introdução à proposta de intervenção na introdução, eu não defendo. Digo que é possível, mas eu não defendo e sequer aconselho que você o faça. Tá? Deixa para colocar exatamente no lugar que lhe é própria, na conclusão. Tudo bem? Segundo ponto que eu quero conversar com vocês, que vai ser o tema das nossas próximas aulas. Proposta de intervenção só é obrigatória no Enem e só cabe em tema objetivo, tema concreto, tema social, temas que são problemas que pedem uma solução. Os temas da prova da UNB, seja o vestibular, seja PAS, não vão pedir proposta de intervenção. Eles vão pedir simplesmente uma conclusão que resume tudo que você falou e traga consequências. Só isso. Porque sequer você vai conseguir trazer uma proposta de intervenção. Quer ver um exemplo? Um exemplo que eu dei uma vez em uma prova de terceiro ano, que o tema era bem assim. Os efeitos da cultura de naturalização na sociedade moderna. Dá para pensar em uma intervenção aí? Podem abrir o áudio e falar comigo, pode colocar no chat. Os efeitos da cultura de naturalização na sociedade moderna. Dá para pensar em uma intervenção? Ou é um pouco mais difícil? Bora lá? Ninguém vai me responder? Júlia. Você acha que não? Por quê? Pressão psicológica. Não é não, moço. Só uma perguntinha humilde.
pergunta que deixa a gente sem saber o que falar. Que isso? Olha só, pensa comigo. Os efeitos da cultura de naturalização cabe a... Não tem como. Se eu coloco outra para vocês, a dualidade vida e morte. Não tem como, né? Tadinha da minha prancheta. A dualidade vida e morte. Não tem como você trabalhar com uma proposta de intervenção. Tá? Por quê? Não cabe proposta de intervenção aí. Agora, e se eu colocasse um tema que fosse assim? A exploração trabalhista na sociedade contemporânea? Aí, de cara, você já consegue pensar em uma intervenção aí, né? Você consegue trazer entes que vão aí estar influenciando um processo educativo, né? Na mudança de legislação, então na aplicação de uma legislação eficiente que defenda o trabalhador. Aí você consegue. Mas em um tema como dualidade vida e morte, não tem como, né? Exatamente é o tema da proposta que está no plural. Então, assim, algo que a gente vai comentar na nossa próxima aula será exatamente essa diferença entre tema objetivo social concreto e tema subjetivo. Tudo bem? Como que eu vou me posicionar em relação a um e em relação a outro? Como que eu vou problematizar um e problematizar o outro? Belezinha? Assunto das nossas próximas aulas. Nossa próxima introdução. Começava assim. Identifique a tese do parágrafo a seguir. E o parágrafo era: historicamente causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. E aí? Primeiro período do nosso texto. Eu tenho uma alusão histórica. Eu tenho um tópico frasal. Ótimo. Segundo período, essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas. Isso é uma declaração, é um tipo de tópico frasal de declaração, né, que está intimamente relacionado ao tópico frasal de alusão histórica. Terceiro período, a maior fiscalização aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população. Isso aí é o nosso projeto de texto, ainda dentro desse terceiro e último período. Isso permitiu que tal alteração fosse possível. Aí a gente tem a nossa tese, né? Permitiu que tal alteração fosse possível. Essa questãozinha aqui, ela estava pedindo para você identificar, tá bom? Aqui a gente tem todos os elementos, a gente tem que identificar, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui tá no nosso chat. Não, tudo bem, Agnes. Primeiro período, olha aí no chat. Primeiro período, tópico frasal. Segundo período, outro tópico frasal que está relacionado ao primeiro. Terceiro e último período, maior fiscalização, junto com imposição de rígidos limites e conscientização. Projeto de texto. Permitiu que tal alteração fosse possível. É o meu posicionamento. Graças àquilo, a gente permitiu que a alteração fosse possível. É o meu ponto de vista. Né? Então, a minha tese é: permitiu que tal alteração fosse possível. Pensando na marcação de alternativas, só daria para ser aí essa daí, ó. A maior fiscalização aliada à imposição de rígidos limites permitiu que tal alteração fosse possível, considerando que a tese é somente o permitiu que tal alteração fosse possível. Dúvidas, problemas, dívidas, inquietações, confusões? Não? Nada, nada? Ok. Então, continuando. Temos tempo? Temos bastante tempo. Que maravilha. A próxima era assim, ó. Identifique o projeto de texto. Eu vou colocar aqui no chat. Só que eu vou ter que separar. Primeira parte do parágrafo. Agora eu vou mandar a segunda parte desse parágrafo. Agora foi.
Tá aí, essa é a questão. Identifique o projeto de texto do parágrafo a seguir. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Alusão histórica, tópico, frasal. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Tópico frasal, declaração relacionada ao tópico anterior. Terceiro período. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Aqui a gente percebe que a nossa tese, o nosso ponto de vista, né? A tecnologia está sendo utilizada não para uma coisa, mas para outra. Próximo período. Destart, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Essas razões serão as sustentações para o meu ponto de vista, para a minha tese. Então, quem é o nosso projeto de texto? Esse último período aí, ó, Destart, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Problemas, dúvidas, questões? Não? Nada, nada? Tudo tranquilo? Nenhuma duvidazinha? Acho que sim. Acho que não tem, tá de boa, acho que não tem nada não. Nada não? Ok, ok. Próximo parágrafo. O que está ausente neste parágrafo? De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, deixa eu ver se consigo colocar esse parágrafo aqui também. Consegui colocar ele todo. O que está ausente neste parágrafo? De acordo com Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Tópico frasal de uma espécie de citação. Tá? Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. Aí você tem um outro tópico frasal que está relacionado ao primeiro, né, fazendo uma declaração. Terceiro período, contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Ponto de vista, posicionamento, tese. Tem o tópico frasal e tem o tese. O que ficou faltando? Projeto de texto. Ou seja, está faltando os argumentos que eu vou utilizar para defender o meu ponto de vista. Dúvidas? Isso, faltou o projeto de texto, Duda. Dúvidas? Problemas? Não? Tá certinho, é isso mesmo. Próximo parágrafo. O que está ausente neste parágrafo? Vamos lá. Um minutinho para vocês. Quem for encontrando aí pode me responder oralmente ou pode mandar aí no chat. E não se intimidem com a minha prancheta, é apenas uma prancheta, tá? O problema não é a prancheta, é o que tá nela que tá anotando aí. Pera, ele está anotando alguma coisa? Planejamento de aula de literatura. Não se intimidem com a minha prancheta, por favor. Isso aí, Pedro. Isso, Júlia. Uhum. Aham. Mano, eu não sei, eu vou esperar, porque, tipo, eu não acho que
Não sei. Oi, Amanda? É por causa que eu não sei, tipo, pra mim tem uns argumentos ali, tipo, tem um argumento histórico, mas não sei, tá todo mundo falando que é um projeto de texto, então eu tô meio... Coloca aí a sua resposta, a sua opinião sobre. É nesse último parágrafo que tá no chat, é? Isso, exatamente. O que tá lá no finalzinho, carta magna. Be- Jogando com a chuteira dos outros é fácil. Ai, adoro vocês. Então... Peraí. Se por acaso... Se ele tiver respondido, aí vai ser bom demais. Aí ele já tá super, hiper, mega adiantado. Perde, Vinícius. Perde ponto. Sabe por quê? O projeto de texto, ele é um elemento que vai ser avaliado lá na competência 3. Então, assim, pensa comigo. Esquece o nome projeto de texto. Vamos pensar no que ele significa. O projeto de texto são os argumentos que você vai desenvolver no desenvolvimento que eu preciso saber na introdução. Se você não coloca, é como se você desenvolvesse os argumentos no desenvolvimento, mas eu não sabia que iam ter esses argumentos. Para mim, seu texto tinha acabado na introdução. Tudo bem? Eu sei que ele não acabou porque teve matéria escrita depois. Mas eu preciso desses argumentos. Porque tudo que você for colocar no seu desenvolvimento de argumento tem que ter sido previsto. Eu preciso saber. É a mesma coisa, vamos pensar aqui comparativamente. Para eu comprar um produto, eu preciso saber das informações técnicas daquele produto, né? Ou minimamente saber alguma coisa que me interessa daquele produto. Senão eu sequer vou comprá-lo. Então eu preciso ter uma informação anterior, uma informação primeira desse produto. Assim é no texto dissertativo argumentativo. Eu preciso saber quais argumentos que você vai desenvolver nos seus desenvolvimentos ainda na introdução, tá bom? A gente costuma tirar no Enem de 20 a 40 pontos da competência 3, quando falta o projeto de texto, tá? Por isso que dá aquelas notas quebradas ali, aquelas notas ali na casa de 80. Ô, professor. Oi. Pode ser tese, projeto de texto. Qual que era o terceiro que eu esqueci? A terceira opção? Acho que tá faltando. Acho que eu coloquei lá que é a última. Tópico frasal. Ah, tá. Mas vamos lá. Vamos corrigir. Eu acho que é a tese. Tese. O projeto de texto eu sei que não é, tipo, não pra mim, na minha cabeça, não sei. Tudo bem. Vamos lá comigo, vamos comigo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que foram várias respostas. De acordo com Albert Camus, escritor do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Tópico frasal. Tudo bem? De Albert Camus até amplo espectro é nosso tópico frasal. Vocês perceberem em relação aos outros que nos parágrafos de introdução anteriores eu tinha 2 períodos para tópico frasal, né? Um vinha com alusão histórica, uma citação, e o outro uma declaração relacionada ao anterior, né? Uma explicação, como eu coloquei para vocês, lá na nossa apostilinha de redação do capítulo 3. O que esse parágrafo está fazendo aqui? Ele está colocando a explicação ainda em um período só de tópico frasal. O que é a explicação, ou então a consequência, né? Como está aí. Se houver falhas, a consequência vai ser haver intempéries de amplo espectro. É exatamente o modelo de introdução que eu estou ensinando para vocês. Trazer tudo em um período só no tópico frasal, né? Para não precisar trazer tantos outros períodos, né? Tem gente que traz até 3 períodos. Você come linha com isso. Não é legal você ficar perdendo linha, porque vai que você erra alguma coisa lá no parágrafo de conclusão e viu que esqueceu um elemento, por exemplo, detalhamento. É bom que você tenha bala na agulha, que você tenha estratégia, mais linhas para poder escrever se for o caso. Então, um período de tópico frasal para mim é perfeito. Posso usar 2? Pode usar 2. Posso usar 3? É demais, tá?
em um período só para tópico frasal, você já traz o que é o tópico frasal, a sua afirmação de tópico frasal e já explica. Então já traz a consequência, como foi nesse daí. Nos outros, eles trazem dois. Um de alusão histórica, outro de citação, e traz uma declaração que afirma que é a explicação do anterior. É possível, tá? Deixo a escolha de vocês. O próximo período era, nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais, estabelecido pela Carta Magna do país. Para a gente saber se é tese ou não, eu poderia voltar isso aí para uma primeira pessoa, né? Será que eu poderia falar assim, olha, na minha opinião, a intolerância religiosa fere não somente preceitos éticos e morais, mas também fere princípios constitucionais estabelecidos pela Carta Magna. Tá aparecendo tese? Tá aparecendo tese, né? Então é a nossa tese, é o nosso ponto de vista. Se eu tenho tópico frasal e tenho tese, o que ficou faltando? Projeto de texto. Os nossos argumentos. Tudo bem? Mas, professor, quando ele fala assim, ó, princípios, preceitos éticos e morais, mas também constitucionais, não seria projeto de texto? Não, ele só está falando que o alvo dessa ação de ir não é verificado só em preceitos éticos e morais, mas também em constitucionais. Não está relacionado só a um âmbito, mas a vários âmbitos, a vários campos, né, de influência. A questão é como é que eu defendo que isso acontece? Quais argumentos que eu vou usar para defender isso? Tudo bem? Então ficaram faltando nossos argumentos, tá bom? Ficou faltando o nosso projeto de texto. Para quem respondeu diferente, dúvidas? Deu para poder entender? Deu? Belezinha. Meus queridos, com isso a gente fechou então a correção do nosso desafio de redação. Nós temos quanto tempo? Temos aí 3 minutinhos, né? Gente, eu já deixei para vocês a próxima atividade de redação. Isso, vou falar dela agora. A nossa próxima atividade de redação. Que é, na verdade eu já coloquei 2 ali, né? A nossa próxima atividade de redação é uma proposta de redação, que eu estou falando sobre a exploração trabalhista na sociedade contemporânea, se eu não me engano. Eu pedi um parágrafo de introdução. Como é que isso vai funcionar? Olha o que vocês vão fazer para mim. Vocês vão pegar o caderno de vocês, próprio de redação, ou, se você tiver o caderno de redação nota 1000, pegue o caderno de redação nota 1000. Você vai escrever um parágrafo de introdução completo para mim, com tópico frasal, com tese e com projeto de texto sobre esse tema. Só isso, só um parágrafo. Feito isso, você vai copiar, digitando lá na plataforma, no campo próprio de resposta dessa proposta que eu coloquei, o que você fez de introdução para mim. Tudo bem? Certinho? Por que isso? A forma que eu vou ter para poder corrigir vai ser via plataforma, mas eu quero que vocês tenham isso no caderno de redação nota 1000, ou, se você não tiver, no seu caderninho de redação. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, não deixem o corretor ficar corrigindo desvios, tudo bem? É para deixar exatamente como você digitou ali, tudo bem? Tendo atenção, claro, à fidelidade do que você escreveu no seu caderninho de redação nota 1000 ou no seu caderno de redação, tudo bem? Dúvidas, é para enviar até quando? Se eu não me engano, acho que está até o dia 20, né? Acho que deu uma semana aí, tá? Meus queridos, uma outra atividade que eu deixei para vocês aí também, se eu não me engano, acho que está com o prazo de uma semana, é uma atividade que eu tenho outro objetivo, e é a atividade do ensino médio inteiro. Pensando que vocês já me questionaram acerca do vocabulário das minhas provas, do meu vocabulário que eu uso em sala muitas vezes, né? Professor, como é que eu adquiro vocabulário? Com leitura. Como é que eu vou adquirir vocabulário, então, professor, assim, já que eu tenho muita coisa para ler, eu não sei o que eu vou ler, então eu vou direcionar a leitura de vocês. Partindo dessa ideia, eu vou utilizar, a partir deste momento, os textos do PAS de vocês, e vou sublinhar palavras que eu acredito que sejam importantes, desconhecidas ou complexas, e vocês vão pesquisar o significado dessas palavras. E vão ter isso no caderno de redação de vocês, e vão enviar para mim na plataforma da Plural. Professor, mas isso vai dar muito trabalho. Vai dar um pouquinho de trabalho, sim. No entanto, é um trabalho que vocês terão para evitar trabalho
posteriormente, lá na redação, quando estiver precisando de um sinônimo de uma palavra um pouquinho mais rebuscada. Tudo bem? Então você já tem 2 atividades para mim. Eu acredito que essa do vocabulário, eu não lembro qual é a data dela de entrega, mas eu acredito que é dia 21, né? O que vocês vão fazer para mim, então? Pega aquelas palavras que eu sublinhei, é o texto do artigo 5º da Constituição. Já vou liberar vocês porque está entrando na aula do próximo professor. Pega essas palavras, vão copiar no caderno de vocês, busca o significado e vai escrevendo na frente. Faz a mesma coisa na plataforma plural. Pega a palavra, coloca no campo de resposta e escreve. Tudo bem? Dúvidas? Probleminhas? Questões? Não? Alguém não entendeu como é que funciona essa atividade ou como vai funcionar a escrita da proposta de redação? Não? Queridos, então, grande beijo, grande abraço e até a próxima. Desgraçado que coloca essa música, velho.